Essa gatinha aí tá pra doação. Tá procurando um novo lar aí, um novo dono. Ai que bichinha carinhosa. Olha que coisa mais linda. Esse dia eu mostrei um vídeo dessa gatinha aí. Ela tava pegando os pintinhos da galinha, galinzena. Ela comeu todos. Ovo de galinha, ela vai no ninho, carrega os ovos e tá comendo ovo. Gato comendo ovo. Coisa que eu nunca tinha visto falar. Essa gata aí provou pra gente que gato come ovo também. Aí hoje olha o que ela aprontou aí, ó. Ela catou uma franga e já vai logo na jugular, hein? Se cata no pescoço ali já era. Um abraço pro gaiteiro. Aí alguém que tiver a fim de ter uma gatinha em casa aí, ó, carinhosa, mansa, dócil, essa aí tá pra doação. Só entrar em contato aí.